e eu vou deixar disponível para vocês lá, tá bom? Para quem quiser depois assistir a aula também. Vamos lá, então, bora falar de inteligência emocional. Vamos lá. Antes até de eu falar aqui, eu já passei, né? Falando aí de mim. Sem vocês saberem aí o que é muito bem, se fala muito de inteligência emocional hoje em dia, um dos temas mais discutidos, né? E, inclusive, vem saindo muitas pesquisas com relação a isso ultimamente. Mas eu queria que vocês dissessem aqui, podem abrir o microfone ou pode colocar no chat, quem acha que tem uma boa inteligência emocional? Assim, de bate-pronto. Eu, Quem é o eu? o Tuca. Ô, Tuca! Ótimo, Tuca tem uma boa inteligência emocional. Legal. Quem mais, gente? Que eu Quem não tenho. responde? Quem? Eu acho que eu tenho. Mirani. Mirani. Mirani também está dizendo que tem uma boa inteligência emocional. Legal. E perguntar para quem trabalha comigo, né? Sim, é um bom balizador, Mirani, tá certo. É. Mas legal, legal. Quem mais, gente? Quem não me responder nada, eu vou entender que não tem uma boa inteligência emocional, ou não sabe. A Maikele colocou que a gente sempre deve tentar evoluir no que está perfeito. Sempre nos colocamos em situação divergentes, embora tenhamos maturidade, algumas coisas fogem. Legal, Maikele. Isso mesmo, boa reflexão é que você falou, é verdade. É verdade. A gente sempre pode melhorar. Quem está casado há mais de 10 anos é sinônimo de inteligência emocional? Boa. Os casados, o que vocês acham aí do que o Marcelo falou? Silagem é o cara de pau demais, viu? Tá bom. Estão em desenvolvimento, a Camila colocou. Legal, gente. Não, bacana. Aqui, legal. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar então da inteligência emocional. Aí depois eu vou perguntar de novo no final da aula e vocês vão me responder se baseado no que vocês aprenderam hoje, se vocês têm ou não inteligência emocional. Quem que é o pai da inteligência emocional? Daniel Goleman. Ele conceituou a inteligência emocional há muitos anos atrás. Esse livro do Daniel é bem antigo. Ele é um psicólogo, PhD, psiquiatra, e ele estudou pessoas, né? E ele, na verdade, ele entendeu, antes a gente tinha o QI, que era o coeficiente, ainda tem, de inteligência, que, na verdade, dizia se a gente era capaz ou não de desempenhar um bom trabalho. Então, se você tinha altos níveis de inteligência, você conseguia, né, dizia-se, na verdade, era um indicativo de que você conseguia se desempenhar bem seu trabalho e, enfim, né, ir bem nos estudos e tudo mais. Depois o Daniel Goleman começou a perceber que pessoas com alto nível de inteligência, não racional, né, inteligência mais executiva, que a gente chama, ela não necessariamente era pessoas de alto desempenho. E foi então que ele entendeu que existia uma outra inteligência, que ele chamou de inteligência emocional, que eram, na verdade, as habilidades socioemocionais, né? Que faziam com que as pessoas desempenhassem bem seu trabalho. Então, era um conjunto da inteligência, a inteligência executiva com a inteligência emocional, que fazia com que as pessoas, sim, tinham alto desempenho, alta performance. E o ano passado saiu uma pesquisa bastante interessante que foi divulgada pela Forbes, e aí quando a Forbes divulga, as pessoas dão um crédito, né? É muito interessante isso, porque já tinham pesquisas inúmeras com relação à inteligência emocional, mas aí, como a Forbes veio com isso, todo mundo começou a falar mais de inteligência emocional. De que foi feito um levantamento, uma pesquisa pela Talent Smart, uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles estudaram pessoas profissionais, e aí chegou-se à conclusão, por esse estudo, que pessoas que tinham alto desempenho eram pessoas de altos níveis de inteligência emocional, e que essas pessoas tinham uma renda média anual maior do que os seus colegas. Então, na verdade, só veio atestar aquilo que a gente já sabia, né? Legal, mas o que é inteligência emocional? Aí a gente, né, vamos ver aí, eu queria que vocês também dissessem o que vocês acham que vocês têm e o que vocês acham que vocês podem melhorar, o que vocês não têm. Então, assim, a inteligência emocional, gente, são as competências ditas sociais, emocionais, né? Então, por exemplo, eu consigo as inteligências, né, as competências técnicas, ou seja, eu vou aprender
a programar no computador. Isso é uma competência técnica, o aprendizado técnico, né? Ele é diferente das habilidades socioemocionais, tá? E é muito mais fácil você adquirir uma habilidade técnica do que você desenvolver o seu comportamento, as suas competências socioemocionais, né? Então, isso também a gente percebe nas empresas. Eu estive muitos anos em recursos humanos e era muito nítido isso, o quanto você conseguia, né, treinar, uma pessoa aprende uma nova função, uma atividade com muita rapidez, mas ela, para desenvolver uma nova competência ou mudar seu comportamento, ela não é tão rápido, né? Então, mudança comportamental, ela requer mais trabalho, e ela requer um tempo maior aí de investimento das pessoas, tá? Talvez por isso que a gente fale tanto de inteligência emocional, né? Porque aprender todo mundo consegue e pode, se desenvolver já também todo mundo consegue e pode, mas não é tão simples quanto a gente pode, às vezes, pensar, tá? Então, são habilidades relacionadas, né? Primeiro, motivar a si mesmo. Então, pessoas com alta inteligência emocional, elas têm capacidade de motivar a si mesmo. E aqui, o motivar a si mesmo não é quando as coisas estão bem. Porque quando as coisas estão bem, a gente consegue se motivar com mais facilidade, né? O próprio resultado da nossa ação acaba sendo modula nosso comportamento e a gente se motiva. Agora, e quando as coisas não vão bem? O quanto essas pessoas conseguem, mesmo diante de frustrações e adversidades, manter a sua motivação. Ou, né, ter motivação para sair daquele momento, daquela situação difícil. Persistir mediante frustrações. Então, também é uma característica de pessoas com alta inteligência emocional, a persistência. São pessoas que não desistem fácil, né? São pessoas que persistem. Mesmo que, assim, tá dando errado, tá frustrando e a pessoa tá persistindo. Aqui tem um ponto importante. A pessoa, ela persiste, mas ela sabe a hora de desistir também, né? Então, não é aquela persistência que acaba indo, às vezes, fazendo com que você vá na contramão, né? Então, assim, eu persisto, mas eu sei a hora de parar e a hora de desistir. Porque também é uma forma de inteligência emocional, o momento de desistir ou de parar, tá? Controlar impulsos, então o que é isso, né? Aquela pessoa que consegue controlar, então se alguém me fecha no trânsito, eu não saio com uma arma atrás dessa pessoa enlouquecida, né? Eu consigo controlar os meus impulsos, eu consigo racionalizar as minhas emoções, e aqui é um ponto muito importante, as pessoas hoje, elas têm dificuldade, né? Estão sofrendo mais de ansiedade, muito por conta do não conseguir canalizar as suas emoções para situações apropriadas, que é outra coisa, e muitas vezes para controlar impulsos, né? E aí vem algumas técnicas que a gente está trabalhando aí em saúde mental, mindfulness e outras, para ajudar as pessoas a se controlarem. Né? Uma pessoa que age motivado pela sua emoção, ela acaba perdendo controle da sua vida. Então, quanto mais você traz para a razão, mais você consegue ter autocontrole e controle sobre as coisas que acontecem, né? Motivar pessoas, então, para quem é líder, motivar pessoas aí é importante, tanto a nossa capacidade de motivar a si mesmo, motivar os outros, não só para quem é líder, mas para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem uma influência aí no seu meio, né? O quanto eu consigo ali também motivar o outro, fazer com que o outro me siga, né? Com que o outro, enfim, com que o outro persista. Então, isso também é um indicativo de inteligência emocional. Canalizar emoções para situações apropriadas. Então, pessoas de inteligência emocional não é que elas não sentem, sim, elas sentem a emoção, mas elas dão um fim para aquela emoção, né? Então, são pessoas que não se identificam com a emoção. Então, por exemplo, eu posso estar triste, frustrada por conta de um evento que aconteceu, eu identifico aquela emoção, mas eu não rejeito, porque quando você rejeita algo, aquilo cresce em você, né? Então eu não posso rejeitar a emoção de forma alguma, mas eu também não me identifico com ela. Eu dou um fim produtivo para aquela emoção. Eu não potencializo a emoção, né? Eu coloco ela no lugar correto, onde ela tem que estar. E praticar a gratificação. Então, enquanto eu consigo ser grata às coisas que eu tenho, e aqui não é estar acomodado, sim, ser grato é diferente do que estar acomodado.
e consigo me gratificar, que também é importante. O quanto eu consigo me gratificar pelas coisas que eu faço. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade bem feita, eu parei de procrastinar, eu consegui me desempenhar bem no meu trabalho, o quanto eu consigo me dar esse parabéns, esse orgulho, né, dessa pequena vitória, né, quanto eu consigo reconhecer os meus progressos e me gratificar por isso. Então, as pessoas de alta inteligência emocional, elas conseguem fazer isso, tá? E aí, eu queria saber de vocês. Vamos lá, o que vocês acham que vocês têm de bom? Assim, poxa, Vivi, isso daqui eu faço legal, isso daqui eu tenho, sou persistente, controlo meus impulsos, isso daqui eu acho que eu tenho que melhorar. Então, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom aí. O que vocês acham? Vivian, aqui a Mai. Oi, Mai. Então, já teve algumas ocasiões que eu uso até como exemplo hoje, né? Tem muito, como eu falei, tem muita coisa que a gente pode melhorar e estamos aqui em constante evolução. Que há 5 anos atrás, ou há um pouco mais de tempo, havia algumas situações que ocorreram que eu não soube como me portar ou como driblar as emoções e aquilo acabou me prejudicando porque realmente a emoção falou muito mais forte, né, do que a razão, o controle emocional. E hoje, quando acontece determinadas ações, porque eu já vivi isso no passado, eu consigo ter um controle nisso que eu já vivi. É como se estivesse me colocando à prova, ó, você já viveu isso aqui, eu vou lá e controlo. Consigo andar para o outro que eu sei que se eu for naquele caminho, qual vai ser o que vai me trazer de retorno, se esse retorno é o que eu quero, se vai ser positivo ou vai ser negativo. Mas uma questão específica, eu acho que no meu caso, né, quando se coloca a prova em determinada situação, como você fez o levantamento, é muito mais fácil a gente ficar motivado, se automotivar quando as coisas andam bem. O que realmente mostra o seu controle emocional, que você tem essa maturidade, está amadurecendo com isso, quando acontece coisa divergente com o seu prazer, com o seu gosto, aquilo que você se traz conforto, quando não foge daquilo que você não é mais uma coisa palpável, quanto que você consegue controlar o seu, isso não me faz bem, o seu gostar, não me faz bem, tudo bem, mas o que eu posso tirar de proveito disso? Eu acho, e isso funciona comigo, mostra-se quando eu identifico que alguma situação aconteceu no passado e coloco a prova agora e tomo uma atitude que eu sei que vai ser mais pontual e não vai me trazer mais o resquício que me trouxe lá no passado, não vai ser uma coisa negativa, é quando eu identifico que a maturidade chegou e tem um avanço pequeno, lógico, emocional, naquela situação. Não quer dizer que em outras situações não pode vir a ver, mas já tem um pensamento, uma reflexão diferente. Legal, bacana. É ótimo, isso é aprender com a experiência, né? Perfeito, é o aprendizado com a experiência. Pessoas de inteligência emocional aprendem com a experiência, não ficam repetindo aquilo que fizeram, né, e que deu resultado negativo ou que aprendeu com aquilo. Agora, uma coisa que você pode fazer também é, além de aprender com a experiência, ver que recursos que você utilizou nessa situação para você repetir em outras, porque isso é legal, faça essa pergunta, né? Quando você passa por uma situação difícil e você consegue sair daquilo, o que isso diz sobre si mesmo? O que isso diz sobre você? Ou seja, que eu sou forte, que eu consigo superar as adversidades, que eu tenho maturidade, que eu não, né? Então, trazer a reflexão do que você é capaz de fazer naquela situação, e se você é capaz, se você conseguiu empregar os seus recursos naquela situação, você vai ser em outras também. Né? Isso fortalece, tá? Isso acaba te fortalecendo para você enfrentar novas situações. Então, mas legal o seu exemplo, Maikele, gostei. Isso aí. O que mais, gente? O que mais? Vamos lá. Vivian, Oi. Vivian e Mai, eu me vi nas suas palavras. Quem que tá falando? A Érica? É a Érica. Oi, Oi. Érica. Oi. Então, Mai, eu me vi nas suas palavras. Muitas vezes a gente se vê em situações que quando acontece na segunda, na terceira vez, você consegue finalmente se situar e fazer de uma forma melhor que você se prejudique menos, que você saia menos ferida, ou que você realmente consiga obter um resultado melhor daquela situação. Legal. E nada mais como experiência, né? Legal.
Nada como experiência. É isso aí, aprender com a Sim. experiência. Perfeito. Exato. Mas isso não é todo mundo que aprende, não, tá? Então, vocês dão-se o mérito aí, porque não é todo mundo que aprende com a experiência. Tem gente que fica ali, batendo cabeça, ao final, até o resto da Ave vida e não Maria, não. aprende. A gente tem que Né? aprender alguma coisa nessa vida, né? Legal, muito bem. Muito legal, Érica. A Kelly Recife também colocou aqui, já agi muito por impulso, mas hoje melhorei muito, preciso melhorar ainda. Eu vou ensinar para vocês um exercício de regulação emocional bem legal aqui para controlar impulsos, tá? Que eu ensino aí para os meus mentorados e dá muito certo. As pessoas gostam bastante, dá muito. Porque agir por impulso é algo que realmente tem muitos prejuízos, né? Quando a gente age por impulso, a gente toma decisões precipitadas, a gente diz coisas que a gente não gostaria, a gente faz coisas que a gente se arrepende. Então, tem um exercício legal aí que eu vou passar para vocês. O que mais, gente? Tem gente que tá tímida, não quer falar. Pode escrever quem não quiser falar. Bom, então eu vou avançar, tá bom? Se vocês quiserem falar, vocês levantam a mãozinha aqui, então eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente não atrasar muito, tá? Mas, gente, assim, façam esse exercício em casa, tá? Peguem lá uma folha, analisem esses itens, se dão uma nota de 1 a 3, 1 ruim, 2 médio, 3 bom. Cuidado para não ficar no 2, né? Não vale ficar tudo no médio. E ver o que vocês precisam melhorar e o que vocês estão bem. A gente sempre tem algo a melhorar, tá? E isso é um processo evolutivo. Nunca vou estar com ótimo em todos esses itens de inteligência emocional. Sempre vou ter ali alguma coisa que eu preciso me aprimorar e desenvolver para que eu adquira cada vez mais inteligência emocional. Mas façam isso, se avaliem, né? É importante a gente parar para se observar e se conhecer, só assim que a gente cresce, a gente evolui, né? Bom, vamos lá. Como desenvolver a inteligência emocional, então? Que é a grande pergunta. Tá bom, então, ok, entendi que eu tenho lá algumas coisas para melhorar. E como eu faço? O que eu faço para isso? Então, são 4 pilares importantes: autoconhecimento, foco, estratégias para lidar com a diversidade e ação. Eu vou falar de cada um deles, tá? Primeiro, autoconhecimento. Gente, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele é a base, é o solo para o desenvolvimento humano. Eu não consigo melhorar aquilo que eu não conheço. Eu não consigo me desenvolver as minhas habilidades se eu não sei quais são as minhas habilidades. Eu não vou melhorar aquilo que eu preciso melhorar se eu não sei o que eu preciso melhorar, tá? Então, autoconhecimento dá trabalho, é difícil, mas a gente precisa se autoconhecer. E aí, tem um livro do Gardner, né, que eu até falo também aí na minha mentoria, eu dou até como sugestão de leitura, que se chama Mentes Extraordinárias. É um livro super antigo, de 1975, eu acho, mas ele é um livro que foi pioneiro nessa questão do autoconhecimento, do quanto isso traz de benefícios para nós humanos. Então, ele estudou pessoas de alta performance. Muita gente estuda gente de alta performance, né? Tem inúmeros livros estudando. Tem a Carol Dweck, que fez o Mindset, a Psicologia do Sucesso, que estudou pessoas de alta performance. Tem o Gardner, enfim, tem uma série de autores que trazem. O próprio Goleman, que estudou pessoas de alta performance, tanto no esporte, quanto na vida pessoal, na vida profissional, nas artes. Enfim, pessoas que se destacam, né? Que têm um desempenho acima daquilo que a gente diz que é o normal, o mediano ali, né? São pessoas de excelência. E elas, 2 coisas que ele observou nessas pessoas. Primeiro, que eles eram pessoas, eles eram profundos conhecedores de si mesmos, ou seja, eles se conheciam, né? Então, ela sabia exatamente onde desenvolver, o que desenvolver, aquilo que aproveitar como a sua maior competência, né? E potencializar aquilo que a gente tem de bom. Então, eram pessoas profundas que se conheciam muito. E também eram pessoas resilientes. Só que a resiliência, ela não vem se você não tiver o autoconhecimento, né? Então, eram pessoas que, por exemplo, tinham passado por grandes tragédias na vida. Ele conta de uma mulher que tinha perdido a família inteira num acidente de carro, inteira, assim, pai, mãe, filho, assim, uma coisa horrível. E ela conseguiu, né, apesar de todo esse sofrimento, retornar e conseguir viver apesar da dor, né? Porque a resiliência é um pouco isso, eu escolho viver apesar da dor. Então, eram resilientes,
mas não existe a resiliência sem o autoconhecimento, né? Então, a resiliência, ela faz parte de se conhecer, tá? E aí, o quanto vocês acham que vocês se conhecem? 1 a 5, vai. 1, nada me conheço, 5, me conheço muito bem. Pode contar os anos de terapia, não? Claro, a terapia ajuda para isso, né? É bom para isso, né? É bom. É. Não, eu Eu, acho eu, vai. de 4 para 5. De 4 Que para não 5. quer dizer que vai performar bem, né? Uma coisa é se conhecer, outra coisa é conseguir fazer aquilo tudo lá na frente, né? Sim. Para mim, eu dou uma nota 4, porque quando a gente acha que a gente fala, nossa, super conheço e tal, aí vem uma coisa nova, a gente fala, então não era bem exatamente assim, porque às vezes a gente acha que em determinadas situações a gente é capaz de reagir ou agir de uma determinada forma, e às vezes acontece e não é exatamente do jeito que a gente esperava, né? Então, mesmo em terapia e tudo mais, às vezes a gente fala, não, beleza, estou super ok, tá tudo certo, conheço, sei exatamente o que fazer, e às vezes chega na hora e a gente não consegue executar. Então, para mim, eu dou uma nota 4, vai. 4, boa, Mi, boa. 4, a maioria tá dando 4 aqui. 4, Ana Cíntia 4, Camila 4, a Maikele deu 4, deu 5, a Erika deu 4. Vocês estão bem, hein? Tô gostando. A Kelly deu Todo mundo 4. errou, então, hein? É? É sinal que todo mundo errou. 4, 5. O Maurício deu 5, o Maurício deu 5 também. Legal, legal. E o que a Mi falou é verdade, né? O fato da gente se conhecer não significa que a gente vai empregar todo aquilo que a gente tem, né, nas situações, claro, não, e o se conhecer, na verdade, ele é um processo evolutivo, né? Então, na verdade, eu preciso me conhecer para me desenvolver, né? E o processo evolutivo, ele é para o resto da vida, porque eu vou estar sempre aprendendo coisas novas, eu vou estar sempre tendo desafios novos em que eu vou precisar empregar novos esforços, novas competências, novas habilidades. Então, esse é um processo evolutivo, realmente. Eu acho que não se encerra isso. Até o resto da vida, a gente está aprendendo coisas novas, se desenvolvendo. Agora, pessoas que não se conhecem, elas ficam muito reféns dos outros, reféns das situações, né? Reféns das adversidades, porque se eu não me conheço, eu não sei, eu não sei como eu posso melhorar aquilo, eu não sei como eu posso agir, eu não sei o que eu posso fazer, né? Enfim, então as pessoas ficam muito reféns, e eu encontro muito isso em processo terapêutico, em mentoria, pessoas que não têm esse autoconhecimento, então elas ficam de um lado para o outro. Muitas vezes elas não sabem os objetivos, não sabem as metas, não sabem o que é valor para elas, o que é importante, o que ela valoriza na vida, o que ela quer, onde ela quer chegar, e não se conhece, né? Então, são pessoas muito influenciáveis, acabam sendo muito influenciadas pelo meio, porque se eu não sei, se eu não me conheço, então eu fico, cada hora eu vou para um lado, né? Então, assim, o autoconhecimento faz parte aí de você até saber para onde você quer ir, tá? Bom, vamos lá, falar um pouquinho do foco, tá, gente? Então, assim, o que é o foco em si? Foco, a gente não está falando aqui da nossa capacidade de dar atenção às coisas. Então, o foco que a gente conhece, né, é aquele foco que eu consigo ficar focada numa tarefa, o quanto eu consigo empregar atenção voluntária àquilo para poder fazer aquela atividade. Aqui não é nesse sentido, tá? Foco é assim, para onde eu direciono os meus esforços e a minha atenção. Pessoas de inteligência emocional, elas sabem escolher ao que dar atenção, né? Então, assim, tá acontecendo alguma coisa ali, eu tô com um problema, eu tô com uma situação difícil para resolver, eu vou dar atenção para resolver aquilo, né? Eu não vou desperdiçar a minha atenção, os meus esforços, o meu foco em procurar culpados, em achar ou em me culpar por aquela situação, né? Ou ficar querendo entender os motivos daquilo. Então, eu escolho ao que dar atenção. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente desperdiça o nosso foco e nossa atenção, dando
direcionando para aquilo que não importa, que não vai me levar a lugar nenhum, eu não estou sendo inteligente, né? Então, eu tenho um conflito. Eu dou foco no conflito, eu fico lá querendo saber por que aconteceu, quem começou a briga, o que o fulano falou, o que o ciclano respondeu. Eu não dou foco em resolver o conflito, em aprender com o conflito, né? Em tirar um aprendizado daquela situação. E, obviamente, eu desperdiço, aquilo não me leva para lugar nenhum, e eu desperdiço a minha atenção, tá? Outra coisa interessante, focar no que você pode mudar. Isso também é outra coisa muito, eu pego muita gente com dificuldade nisso. Eu dou foco em coisas que eu não tenho controle. Ah, mas as pessoas vão achar que o meu trabalho está horrível. Pois é, você não sabe se as pessoas vão achar se seu trabalho está horrível ou não. Você não tem controle sobre o que as pessoas vão achar sobre o seu trabalho. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, pode estar o seu trabalho perfeito, não, porque perfeição não existe, mas o seu trabalho pode estar assim, sabe, de A a Z, você seguiu todas as orientações, está bem fundamentado, você escreveu bem. O outro, seja seu chefe, pode achar que seu trabalho não está bom. E você não controla isso, né? Então, assim, e tem gente que fica muito preocupado nessa validação externa, né? Fica muito preocupado no que as pessoas vão achar, fica dando foco naquilo que eu não posso mudar, né? Então, assim, mas eu queria que esse relacionamento acontece muito isso, né? Eu queria que fulano respondesse assim para mim. Que bom, né? Mas ele não vai responder assim para você, porque você não tem esse poder de como que o fulano vai responder para você, né? Não tem. A gente não controla nem nossos filhos. Que dirá os nossos relacionamentos, nosso chefe, né? Então, assim, se ocupe com aquilo que é seu, com aquilo que você é responsável, com a sua parte. Então, o que eu posso fazer? Sempre se pergunte assim, o que eu posso fazer nessa situação? É isso que eu ensino os meus mentorados. Você vai olhar e vai dizer assim, nossa, isso daqui me causa uma baita ansiedade. Eu olho o projeto, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, meu chefe achar que tá uma porcaria. Aí eu vou falar no meio da reunião, eu vou me embananar, eu não vou saber ser clara, eu não vou saber ser explícita. Para, respira e se pergunte o que eu posso fazer, o que eu tenho controle e o que eu posso abrir mão. E abra mão daquilo que você tem que abrir mão. Não é fácil, não, mas é um exercício. Porque quando a gente tenta controlar aquilo que é incontrolável, a gente se coloca em sofrimento. Então, eu vou sempre sofrer com isso, porque eu vou estar sempre querendo controlar aquilo que não tem controle, né? Não tem. Outra coisa, pessoa que quer adivinhar o que vai ser no futuro. Mas eu não vou comprar aquele apartamento, porque e se vem uma quarta guerra mundial, né? E se acontece do Brasil quebrar? E se? O e se, gente, ele é prejudicial, né? Porque você não sabe. Pode realmente vir outra pandemia. Você sabe? Não. Então, à medida que você fica tentando prever o futuro, você também está tentando controlar o incontrolável, né? Então, se controle, se ocupe com aquilo que é seu. Pergunte-se, o que eu estou fazendo, pensando agora, está me ajudando ou me atrapalhando? Então, isso a gente vai falar um pouco dos pensamentos no próximo slide, e isso é muito comum, né? Então, vamos supor que eu esqueça meu filho na escola. Esqueci de pegar meu filho na escola. Aí eu começo a pensar assim, eu sou uma mãe horrorosa, esqueci meu filho na escola, meu Deus, que mãe péssima que eu sou, meu Deus, como é que eu pude fazer isso e tal. Pensar dessa forma me faz ser uma mãe melhor? Não. Não. Então, o que adianta eu ficar pensando que eu sou uma mãe horrorosa? Se aquilo não vai me tornar uma mãe melhor, né? Então, eu penso, aí é o contrário, como é que eu vou fazer? Ok, esqueci meu filho na escola, foi horrível, me senti muito mal com isso, e não vou esquecer mais meu filho na escola, mas isso não significa que eu sou uma mãe horrorosa. Então, assim, o que eu estou fazendo ou pensando está me ajudando ou me atrapalhando? Se faça essa pergunta, eu sou incapaz, eu não consigo, todo mundo é mais bem. Uma coisa que eu pego sempre, gente do céu, todo mundo é mais bem sucedido do que eu. Gente, pensar assim leva vocês aonde? Que lugar? Né? Isso está me ajudando ou me atrapalhando? Quando eu penso que todo mundo é mais bem sucedido que eu só fico frustrada, triste, me sentindo incapaz, me sentindo uma derrotada. Isso está me ajudando? Está me atrapalhando pra caramba, né? Então, assim,
escolha aquilo que você pensa. A gente escolhe. Na verdade, a gente não escolhe os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são automáticos, eles vêm na nossa cabeça, a gente não tem controle sobre eles. Mas a gente escolhe dar atenção aos nossos pensamentos, tá? A gente escolhe dar atenção aos nossos pensamentos. Você não é aquilo que você pensa. Quem me vê falando, né, e já foi meu aluno, sabe, eu falo isso o tempo todo. Você não é aquilo que você pensa. O pensamento é só mais uma coisa que acontece dentro da sua cabeça, assim como uma dor que dá na sua perna e passa. Seu pensamento, ele é algo separado de você. Você não é o que você pensa. Se você cola nesse pensamento, aí você vai se tornar aquilo que você pensa. Mas se você começa a questionar o seu pensamento, aí você começa a se separar dele. E aí você tem domínio sobre o seu pensamento. E eu vou ensinar uma técnica legal para vocês para fazerem isso, tá? Estratégias para lidar com as adversidades. Regulação emocional, vou passar aqui um exercício de regulação emocional para vocês, bem legal. O que é regulação emocional? É a capacidade de regular as minhas emoções. Então, eu balizo as minhas emoções. Então, assim, eu estou começando a ficar ansiosa, porque o pensamento gera a ansiedade, né? Então, começo assim, ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, meu Deus, vai dar errado. Ai, não vou dar conta. Ai, é muita coisa para fazer. Ai, meu Deus, não, aquilo começa a dar, aí o que acontece? Seu coração começa a acelerar, porque os seus pensamentos, eles começam a ser ansiosos, né? Aí isso já dispara lá um alerta para o seu cérebro, a sua amígdala, que é uma parte do seu cérebro que fica dentro do sistema límbico, responsável pelas emoções, dispara cortisol e noradrenalina. Aí seus batimentos cardíacos elevam, você começa a suar, e aí você potencializa seus pensamentos ansiosos. E aí você não sai disso, né? E a regulação emocional é ao contrário, é você conseguir, respira, calma, pausa, corpo calmo, mente calma, eu acalmo meu corpo, aí eu consigo racionalizar sobre aquela emoção e consigo questionar os meus pensamentos. E isso é técnica, isso dá pra gente treinar, tá bom? Isso é treino. Eu ensino isso, tem gente que foi meu mentorado que tá aqui e pode dizer. Eu ensino isso. Foco na solução, então, assim, eu paro de olhar para o problema e olho para a solução, e isso é muito comum, a gente precisa parar de olhar para o passado passou, não tem o que fazer com o passado. Se eu errei, acabou, não tem o que fazer, né? Errei, vai voltar atrás? Hoje eu estava atendendo uma pessoa, ela disse assim, ai, Vivi, eu queria tanto um teletransporte, ela e todo mundo, né? Queria se teletransportar para o passado, para o futuro. Que bom que a gente pudesse lá se teletransportar para o passado e mudar aquilo que aconteceu, mas a gente não tem esse poder. Então, assim, não adianta ficar ruminando sobre o que passou. O que passou, passou. E a foco é daqui por diante, né? Foco naquilo que você pode fazer. O que eu posso fazer com isso? Meu foco tem que ser aqui e não naquilo que já aconteceu. Dividir o problema em partes menores e gerenciáveis, isso também é uma outra estratégia para lidar com a diversidade. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso cérebro, ele faz um cálculo de esforço versus recompensa, né? E eu sou triatleta também, tem vários triatletas aqui que vieram na aula, né, que eu convidei, bem legal, e a gente que pratica o triatlon ou qualquer esporte de endurance, né, como esporte que tem muita resiliência mental, sabe disso. Quando a gente divide em partes menores, o nosso cérebro, ele calcula assim, olha, peraí, eu não tenho 40 quilômetros para correr, porque você já pensou o cérebro, eu tenho 40 quilômetros para correr, caramba, é um esforço muito grande frente a uma recompensa da linha de chegada que vai demorar no mínimo 4 horas para chegar. Quando eu divido isso em partes menores, o meu cérebro, ele calcula o esforço de forma menor. E aí, obviamente, a minha sensação, minha percepção de esforço é menor. E o meu sistema, a minha motivação, ela tende a ficar mais constante. Tá? Então, por exemplo, em vez de correr 42 quilômetros, eu digo para o meu cérebro, só tenho 4 voltas de 10. E eu vou me ocupar da primeira volta de 10. Eu nem vou me ocupar das outras, eu vou me ocupar da primeira. Venci essa, agora eu vou para a próxima. Isso, a gente faz, por exemplo, várias, né, metas. Eu ensino as pessoas a não terem metas muito grandiosas. Então, assim, você pode ter uma meta grandiosa, mas você divide ela em partes menores, em submetas. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Não, você não quer emagrecer 10 quilos, você quer emagrecer 2 quilos, 3 quilos por mês. Emagreci, legal,
Ótimo, agora mais 3, tá? Isso costuma não, isso é uma estratégia de você enganar o seu cérebro, né? Porque, gente, nosso cérebro, ele economiza energia. Então, assim, ele é um cérebro que aprendeu a fazer isso. Aonde que eu vou me focar? Eu foco naquilo que vai ter um resultado imediato e que vai ter uma recompensa imediata. Coisas que estão muito lá na frente, por que eu vou despender energia para isso? Tá? Isso precisa ter algo muito claro para mim do porquê que eu vou fazer isso, né? E aí, a partir do momento em que você faz isso, você diminui a meta, você está diminuindo essa percepção de que você tem um esforço muito grande para uma recompensa que está lá na frente, e você acaba se motivando mais com isso. Então, é uma maneira até de você meio que hackear aí o seu cérebro, tá? Tem várias estratégias que a gente utiliza nesse sentido, recompensa, várias, tá? Legal, já vou ler aqui, eu só vou terminar o exercício da gratidão e vou ler aqui, o pessoal está colocando comentário. Dividir, então, o problema em partes menores, então faça isso, tá, gente? A analogia que eu faço é o seguinte, um quebra-cabeça grande. Quando você pega um quebra-cabeça de 1000 peças, você olha aquele quebra-cabeça e fala, uau, ferrou. Nunca vou conseguir montar isso daqui. Meu Deus do céu, imagina. Quando você começa a separar o quebra-cabeça, né, em partes menores, ou seja, cor preta, canto direito, cor azul, canto esquerdo, aquilo vai tomando forma para você e você começa a conseguir começar a montar o quebra-cabeça. Então é isso que você tem que fazer, né? Dividir o problema em partes menores e gerenciáveis. E exercer a gratidão. Então, outra coisa que eu digo é, pelo menos no final do dia, faça esse exercício, porque quando você exerce a gratidão, as suas emoções positivas, né? Você suscita aí as suas emoções positivas, né? Você gera uma emoção positiva. E a emoção positiva, também tem várias pesquisas demonstrando isso, que elas fazem as pessoas mais felizes e mais resilientes, né? Então, exercer a gratidão é uma maneira de você fazer com que as suas emoções positivas venham à tona. Então, no final do dia, coloca lá 2 coisas que aconteceu, uma que seja boa no seu dia. Tem certeza que alguma coisa no seu dia aconteceu de bom, tá? Um sorriso de um filho, uma conversa com um amigo, né? Enfim, um café gostoso que você tomou com alguém, um telefonema, qualquer coisa. Faça isso, que isso é bem, bem bacana. Vamos lá. Não sei se é válido, a Maikele colocou aqui, mas quando eu digo que tenho muitas tarefas para fazer mentalmente, coloco no papel para ir priorizando as tarefas de urgência e identifico que não tinha tanta tarefa assim. Perfeito, Maikele, é isso mesmo. Quando você coloca no papel, você está tirando, na verdade, né, aquele turbilhão de pensamentos que, obviamente, o pensamento a gente amplia, a gente tem a capacidade de tornar aquilo muito maior do que ele é, tá? E aí, quando você coloca no papel, aquilo vai tomando forma para você, e você olha e você vê que realmente não é tanta coisa assim. Ótimo. E tem uma outra coisa que eu vou te dar de dica também, tá? Que você pode fazer. Quando você começar, por exemplo, eu tô aqui fazendo a tarefa, aí eu começo a me invadir de pensamentos ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão é excesso de passado. Então, começa assim. Ai, meu Deus, eu tenho conta para pagar. Ai, tá vencendo o seguro do carro. Ai, meu Deus, eu tenho que mandar o e-mail. Começa aquele turbilhão de coisas que vem na sua cabeça. Ai, começa a pensar na briga com o marido na noite anterior, enfim. E aí você começa a perder o foco e você começa a ficar desesperada, ansiosa. Aí você diz a si mesmo, tá? Primeiro coloca uma palavra de comando, do tipo pare, pare, ou chega, né? Alguma coisa que faça com que você parando mesmo seus pensamentos, né? Uma palavra de comando, e diga: a única coisa que eu tenho que fazer agora é o que estou fazendo nesse momento. Tá? Então, a única coisa que estou fazendo agora é o que estou fazendo nesse momento. Isso também tende a diminuir a ansiedade, tá bom? O Laje colocou aqui mais chocolate no curto prazo e menos salada. É isso aí, Laje. É assim que abrir mão das metas futuras. É isso aí. Boa, legal. É isso mesmo, Laje. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, gente, vamos falar um pouco dos pensamentos, tá? A gente tem 10 minutinhos aqui, tá? Dá tempo. Isso daqui é muito importante, muito. Eu acho que se as pessoas soubessem disso,
a vida seria muito mais leve, muito mais fácil de lidar, tá? É lógico que a gente não sabe, porque isso é muito automático, acontece na nossa mente o tempo todo, e a gente às vezes tem dificuldade de até identificar, tá? Mas assim, a nossa mente, ela cria padrões que não refletem a realidade, né? Nosso cérebro nos engana o tempo todo, tá? Então a gente faz previsão errada, a gente entende mal a intenção de alguém, a gente interpreta mal uma situação. Então, na psicologia, a gente tem uma questão que a gente chama são os pensamentos disfuncionais. O que são os pensamentos disfuncionais? É aquilo que eu penso sobre mim mesmo ou sobre o mundo, que faz com que eu tenha um erro, que é um erro, né? Uma interpretação errônea, e que gera um comportamento mal adaptado, um comportamento disfuncional, tá? Porque é o que eu penso que faz com que eu me comporte sob determinada forma. E aí eu vou explicar para ficar um pouquinho mais claro, porque isso não é tão óbvio, né? É óbvio para mim, né, que sou psicóloga, mas não é tão óbvio para as pessoas. Vamos supor que você tenha recebido uma avaliação crítica no trabalho sobre um determinado projeto que você entregou. Seu chefe disse assim para você: não gostei, o trabalho não foi bom, faltou isso, faltou aquilo e tudo mais. Existem dois, para vocês verem como eu comportar, é o pensamento que determina a forma como eu me comporto. Se essa pessoa olha para isso e diz assim: tá, tudo bem, realmente não foi bom, fiquei chateada, fiquei magoada, mas vou olhar o que eu posso melhorar, vou aprender com esse feedback do meu chefe, vou fazer melhor da outra e vou me empenhar para aprender e para fazer melhor da outra vez. O comportamento dessa pessoa vai ser ela fazer exatamente isso, né? Ela vai se aprimorar, aprender com aquela experiência e vai entregar um trabalho melhor da próxima vez. Se essa mesma pessoa olha para essa avaliação crítica e diz assim: eu sou burro, eu sou incompetente, eu não faço nada direito. Isso, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não faço nada direito, vai trazer uma série de emoções negativas, do tipo: eu sou inadequado, eu sou incompetente, né? Frustração, angústia, sentimento de incapacidade. E o comportamento dessa pessoa vai ser mal adaptativo, provavelmente. Ou seja, ela vai ter tanto receio daquele projeto, aquilo vai se tornar tão aversivo para ela, ela vai ter tanto medo de colocar a mão naquilo, toda vez que ela colocar, tentar fazer melhor, ela vai lembrar das palavras do chefe e ela vai travar diante do projeto. Ela não vai conseguir fazer melhorias no projeto, tá? Então, é a forma como que eu penso que determina a forma como eu me comporto. Então, eu preciso trabalhar nos meus pensamentos e não nos meus comportamentos. E as pessoas acham que é o contrário. Elas acham que elas precisam melhorar o seu comportamento. Mas não adianta. Eu só estou, na verdade, enxugando gelo quando eu tento melhorar o meu comportamento. Eu preciso melhorar o meu pensamento, aquilo que eu penso sobre mim, sobre o mundo e sobre as pessoas, tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Para mim faz Sim, total sentido. Absolutamente, total sentido. Legal. Até porque começa desde que a gente é criança, né? A Exatamente. maneira como a gente pensa, como a gente, né? E se a gente tentar começar a mudar pelo comportamento, realmente não resolve. E é exatamente isso. Às vezes a gente fica tão tenso diante de uma situação que a gente definitivamente não consegue resolver ela. E aí a gente sai metendo os pés pelas mãos numa série de outras coisas e às vezes por causa de uma coisa que era pequenininha, fica uma coisa gigante porque a gente não soube lidar com uma coisa que era menor e acaba ficando um problema muito maior. Muito maior. No final e aí é quase como uma profecia autorrealizável, assim, sabe? Tipo, nossa, eu fui incompetente numa coisa pequenininha e depois eu fui incompetente numa coisa gigante por causa daquela coisa pequena, né? Exato, exatamente. Exato. Muito bom, Mi. Legal. É isso. Vi, é a Lu. Oi, Lu. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Não, eu quis falar agora justamente o que você falou antes, que tinham pessoas que fizeram a mentoria com você, e eu fiz, né?
Aham. E essa realmente, você sabe, eu falei isso várias vezes para você. A parte dos pensamentos foi para mim a parte mais importante. E eu acho, até ouvi alguém que eu não conheço falando sobre terapia, se conta os anos de terapia. E eu faço terapia, né? A gente conversou sobre isso, sobre assim, a mentoria ser um processo, um trabalho diferente da terapia. Mas essa parte do pensamento, eu consegui, tipo, alcançar muito mais rápido um padrão meu mental que me atrapalhava muito Uhum. na mentoria. E aí eu estou compartilhando com quem está assistindo a aula, porque realmente, para mim, foi muito válido do ponto de vista profissional. Legal. Muito, muito mesmo, assim, foi um divisor de águas. Eu, claro, continuo tratando talvez as raízes desses pensamentos, Uhum. mas eu consigo identificar e não permito que eles me bloqueiem com tanta, assim, com tanta facilidade. Acho que realmente eu consegui, em um curto espaço de tempo, talvez também porque eu já tivesse a base da terapia, mas em um curto espaço de tempo eu consegui mudar uma chave com a mentoria, assim, e fez muita diferença. Por isso que eu te interrompi para falar sobre isso. Ah, não, Lu, legal, obrigada por você ter falado. E o que a Lu está falando, na verdade, é o exercício que as pessoas mais, né, durante a mentoria têm dificuldade, mas quando elas entendem que isso é o iceberg, né? Então, o comportamento, ele é a ponta do iceberg. O pensamento, ele está lá embaixo. Se a gente não mexe no que está lá, né, que está para baixo, né, que a gente não vê na água, mergulhado na água, a gente não consegue mudar os nossos comportamentos. Então, legal, Lu, você ter falado, porque realmente a gente precisa mudar com a forma como a gente pensa. E para vocês terem ideia, por exemplo, os pensamentos, eles têm uma lista de pensamentos disfuncionais. Eu só trouxe alguns exemplos, só para vocês ficarem claro para vocês, mas, por exemplo, irracional, né? A gente pode pensar, ninguém gosta de mim, ou todo mundo tem que gostar de mim. Isso é um pensamento irracional, não faz sentido algum, né? Porque não existe uma pessoa que ninguém gosta, ou muito bem, todo mundo tem que gostar de mim. Pensamento tendencioso. Quando a gente está deprimido, quando a gente está mal, quando a gente está chateado, a gente só dá ênfase aos eventos negativos. E isso é muito comum. Um paciente com depressão, você pede para ele relatar o que aconteceu no dia dele, né? Aí ele fala um monte de coisa legal que aconteceu. Foi pro trabalho, né? Foi tudo bem no trabalho, almoçou com o pessoal do trabalho, né? Quando ele estava voltando para casa, aí ele foi no supermercado, teve uma pessoa lá que chateou ele no mercado. Ele só dá ênfase para a pessoa que chateou ele no mercado. Mas por que isso? Porque ele quer? Não, porque o fato dele estar emocionalmente mal faz com que ele só dê lupa, né? É um funil, a sua atenção vira um funil mesmo, ele só vai para aquele evento negativo, tá? Pensamentos distorcidos, então assim, que é o que a Mirani acabou de falar. Eu cometo um pequeno erro e aí eu acho que eu sou incompetente, né? Ou alguém passa perto de mim, não me cumprimenta e eu já acho que aquela pessoa tá brava comigo que eu fiz alguma coisa para ela. E na verdade, às vezes a pessoa nem me viu, tá? Então são pensamentos distorcidos. Todos nós temos pensamentos disfuncionais. A gente precisa identificar quais são os nossos e trabalhar para que eles melhoram, tá? Para que a gente mude isso, e obviamente aqui não tenho tempo, né, gente? A gente está falando de inteligência emocional, mas depois eu vou falar de um curso que eu tenho que ajuda, tá? Quem quiser, o curso ele é super acessível. E lá no curso eu ensino algumas técnicas para você trabalhar com os seus pensamentos. Como é que tem como, que é o que a Luísa falou aqui, né? A gente está trabalhando na mentoria ou no curso, tem como eu não dar importância para os meus pensamentos? Tem como eu questionar os meus pensamentos, dominar os meus pensamentos, tá? Com técnica. Aplicando as técnicas eu consigo. Por que isso acontece? Porque o que a gente vê do mundo não é real. A gente vê o mundo segundo os nossos valores, crenças e vivências. Então, que é isso que a Lu falou é verdade. Então, se eu tenho uma crença de incapacidade que eu construí lá durante a minha história, a minha vida, e aí eu vou ver isso na terapia, eu vou olhar o mundo segundo a minha crença de incapacidade. O meu óculos, eu brinco que as minhas lentes, né, elas estão embaçadas, ou seja, a minha lente, eu vejo o mundo segundo as minhas lentes, e as minhas lentes estão sujas, porque eu vejo o mundo segundo a minha incapacidade. Então, eu vou buscar no mundo atestar, e a gente é muito inteligente com relação a isso, a gente busca validar as nossas crenças no mundo.
Pessoa que tem uma crença de que tudo acontece de mal com ela, a vitimização, ela está o tempo todo buscando coisas no mundo para validar sua crença. Mas não é porque ela busca isso de forma racional, é porque ela vê isso no mundo só, né? Porque o funil dela é esse. Ela passa por essa crença, então ela busca validar suas crenças, tá? Então, isso é muito. Quando a gente começa a questionar nossos pensamentos e quando a gente não dá tanta importância para eles, a gente relativiza os nossos pensamentos, a gente passa a enxergar as coisas de outra forma. O mundo ele fica menos preto e branco, ele começa a ser cinza. Então, assim, eu posso errar, sim, algumas vezes, mas isso não significa que eu sou incompetente. Eu posso ter esquecido do meu filho na escola, mas isso significa que eu sou uma péssima mãe, né? Eu posso não ter um apartamento de 150 metros quadrados, mas isso não significa que eu não tenha conquistado várias coisas na vida, né? Então, é isso que a gente consegue alcançar quando a gente começa a lidar com os nossos pensamentos. Ao mudarmos nossos pensamentos, mudamos nossos comportamentos. Então, preste atenção no que você diz a si mesmo. O que você diz a si mesmo determina a forma como você se comporta, tá? Então, cuidado, esses diálogos internos que a gente tem, geralmente são negativos, e a gente precisa prestar atenção nisso. Será que eu sou burro mesmo? Ou que outras vezes na vida eu consegui aprender matemática, por exemplo? Eu me empenhei a aprender determinada coisa e consegui. Então não é verdade que eu sou burro, né? Então, assim, começa a questionar, começa a olhar para si mesmo, tá? Pergunte se você não está vendo as coisas piores do que são. Então, de novo, eu brinco assim, eu me conheço, óbvio, né? Eu passei por processo terapêutico também, não é só porque eu sou psicóloga, e eu falo que tem dias que eu brinco que eu tô com a alma ruim. Ou eu falo, gente, hoje eu tô com a alma ruim. E nesses dias, eu sei que eu tô vendo as coisas piores do que são. Então, eu evito lógico, só se eu tiver que fazer, né? Mas eu evito de tomar decisão, eu evito às vezes, responder um e-mail muito importante, porque eu sei que eu vou responder enviesada, né? E, às vezes, eu evito até falar com as pessoas direito, porque eu sei que eu tô vendo as coisas piores do que são, porque eu tô modulado pelo meu estado emocional, tá? Então, e muitas vezes eu sei que eu tô potencializando as coisas, então começa assim, ai, que porcaria de dia, aí começa, opa, não. Eu que não tô bem, por isso eu tô dando foco naquilo que é só ruim, nananã, tá? Pense em como seria a sua vida se você pensasse diferente e o que você diria a um amigo se ele tivesse esse mesmo pensamento. Gente, aqui é muito importante, porque assim, a gente, com as pessoas, a gente tem muita compaixão. Então, se alguém vem te contar alguma coisa, recebi uma avaliação crítica no trabalho, o que você vai dizer para o seu amigo? Não, mas você é uma pessoa que se empenha tanto, faz tanto. Poxa, foi só alguma coisa, foi só um deslize ali. Que isso, não fica assim, você é tão capacitado. Olha o quanto você já avançou na carreira. Só que quando é pra gente, a gente se pune. A gente pega um chicote e a gente fica se chicoteando. E a gente precisa parar de se chicotear. A autocrítica não leva as pessoas a lugar nenhum. É a autocompaixão que leva as pessoas a evoluírem, não é a autocrítica, tá? Mas isso é tema de outra aula. E colocar as coisas em ação, e aí ação, né? Então, gente, como é que eu faço, então, para também, né, a questão da inteligência emocional são pessoas ativas. Decida começar a fazer as coisas. Quanto mais eu faço, mais motivada eu fico. Quanto menos eu faço, menos motivada eu fico. Né? Isso é real, isso é verdade. A ação vai fazer com que você aumente a sua percepção de autoeficácia. O que é autoeficácia? É a sua capacidade de realizar as coisas. Então, a partir do momento que você faz, você vê que você é capaz de fazer. E isso aumenta a sua motivação para fazer, tá? Então, quanto mais você faz, mais autoconfiança você tem, mais autoestima e mais motivação. Então, decida começar. Pare de procrastinar aquilo que você está procrastinando e decida simplesmente começar, fazer, o mínimo que seja, né? Então, eu não vou fazer o projeto inteiro, eu vou fazer a introdução do projeto. Faça a introdução do projeto. A hora que você começar a fazer, você vai ver que a sua autoconfiança vai melhorar, a sua autoestima também e a sua motivação também. E para terminar aqui, que aí eu vou fazer o sorteio, tá? E depois vou abrir para vocês também comentarem. A inteligência emocional, gente, é uma ferramenta poderosa, né?
Porque ela serve como uma bússola para você rever sua rotina e seus hábitos nocivos, otimizando sua produtividade, sua performance, sem prejudicar a sua saúde. Ah, eu ia falar Desculpa, gente, eu esqueci. Eu dei uma acelerada só para a gente não terminar muito tarde, tá? O exercício da regulação emocional. Vocês querem que eu passe para vocês? Sim. Ou vocês estão com pressa? Não, sim, claro. Então, bora lá. Exercício da regulação emocional. Como é que vocês vão fazer, tá? Então, toda vez que vocês estiverem muito ansiosos, tristes, uma emoção, raiva, aquela emoção mais que você sente no corpo, que o estômago dói, começa a revirar, o coração acelera, a mão fica fria, enfim, geralmente ansiedade é raiva, é frustração, é angústia, aquela aperto no peito, tá? Vocês vão identificar a emoção. O que eu estou sentindo? Raiva. Nomeie a emoção. Faz parte da regulação emocional você nomear aquilo que você está sentindo. Estou com raiva. Ah, estou com raiva por quê? Estou com raiva porque o diabo do homem lá me fechou estava na fila do supermercado, ele passou na minha frente, eu fiquei morrendo de raiva dele porque ele passou na minha frente. Então fala, né? Identifica a emoção e por que você ficou com raiva. Aí você vai respirar. Gente, respirar é um dos exercícios mais importantes do mundo atual, tá? Cientificamente comprovado, inclusive. Respirar prestando atenção na sua respiração. Quando eu faço isso, eu estou tirando o foco da minha emoção. Tem gente que não consegue respirar, e aí tem uma outra técnica. Mas o respirar, você vai respirar prestando atenção. Ah, entra pelo nariz, sai do nariz, profundo, pelo menos 2 minutos. Coloca no relógio. Ai, Vivi, eu não consigo, meu pensamento vaga muito. Quando eu começo a respirar, meu pensamento fica um turbilhão. É exercício, tá? Você volta para a respiração. Mas o que você pode fazer também, tem alguns exercícios de contenção. Então, você pode, por exemplo, que se você estiver em casa, tudo bem, mas se você não estiver no trabalho, não dá para você fazer isso. Mas você pode, por exemplo, colocar a sua mão na água e prestar atenção na mão, na sua percepção, se a água está fria, como está a água. Isso, na verdade, eu tô tirando o foco da sua emoção e colocando em outro lugar, que é para acalmar o seu corpo e você conseguir racionalizar, porque você não consegue racionalizar na emoção, tá? Então, identificou, respirou, né, que é o pausar, e aí você vai se fazer a seguinte pergunta: qual necessidade minha não está sendo atendida? Qual necessidade minha não está sendo atendida? Obrigada, Lu. A Lu está saindo. Obrigada, Lu. Sempre há uma necessidade não atendida, tá, gente? Sempre há. E você vai ter essa resposta. Uma frustração, né? Na verdade, não foi o cara lá do mercado, é porque eu tô de saco cheio de gente folgada. E aí, porque tem muita gente folgada na minha vida, e aí eu tô de saco cheio disso, nananã, tá bom? Então, aí você vai vir a resposta. E aí você vai escolher o que eu posso fazer com isso e o que eu posso abrir mão. Aí o que eu posso fazer com isso é não estragar meu dia por causa de uma pessoa que é folgada no supermercado, né? E o que eu posso abrir mão é de que as pessoas vão continuar sendo folgadas e eu não tenho nada a fazer com isso. Eu tô dando um exemplo, mas assim, vai vir respostas, tá bom? Então, pausar, identificar, pausar, que é o respirar, o explorar, que é o perguntar, né? Que é o que necessidade minha não está sendo atendida, e o escolher, que é o que eu faço com isso, o que eu posso abrir mão. Esse é um exercício de regulação emocional, tá? Vocês anotaram aí? Porque não tá aqui. Ah, legal. Gente, então agora para encerrar, 2 coisas. Eu vou passar uns minutinhos, tá? Só rapidinho. Eu tenho uma mentoria que ensina tudo isso. As pessoas, então, que é o que eu fui falando aqui, né? Eu ensino realmente a pessoa, eu pego na mão, dou os planos de ação, dou os exercícios. Quem tiver interesse, me manda mensagem no direct. Mas eu tenho um curso também que chama Produtividade na Prática, que tem as aulas de pensamento que eu dei aqui, que aqui eu passei muito rápido, né? Lá eu detalho, dou exercício e tudo mais. Tem aula sobre metas, como fazer plano de ação. Tem aula sobre procrastinação. Então, é um exercício bem completo. É um curso bem completo. E o mais legal desse curso é que você ganha fazendo o curso até sexta-feira, porque depois não tem mais essa promoção. Ganha 3 sessões de mentoria comigo em grupo.
tá? Então, e o curso custa R$ 69,90. Mas, para quem está aqui hoje, vai custar R$ 49,90. Então, assim, é muito barato. É o preço de uma pizza, gente, com refrigerante. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui com vocês e o cupom de desconto, porque para ter esse desconto do R$ 49,90, vocês precisam colocar o cupom, tá? Façam, vai valer a pena. E ainda tem essas sessões de mentoria em grupo, que é em torno de 1 hora, tá? Que também vale bem a pena. Eu ajudo bastante. Só o curso vocês já vão ter uma baita ajuda, mas as mentorias vão ajudar mais ainda, tá? Então, quem quiser, vale a pena. E quem quiser a mentoria, aí manda mensagem para mim no direct, tá? E eu vou sortear 2 sessões de mentoria individual. Aí esse é individual, tá, gente? Comigo. Ó, tô colocando aqui o link da Hotmart e vou colocar também o cupom, tá? Ouvi, o curso é online? O curso é isso, é gravado, na verdade, o curso é gravado e as mentorias são online, tá? Mas o curso é gravado. Ele tá lá na Hotmart. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, um minutinho, é 1 segundo que eu já vou fazer só para eu ver aqui onde que tá o cupom. Vou trazer aqui para vocês. Eu vou já colocar o nome de vocês aqui. Quem ficou até o final, eu vou sortear. Um minutinho só, bem rapidinho. Eu acho que é mentor, é aquelas que faz o desconto, né? Esquece o cupom do desconto, tá? Já achei aqui, tá? Pronto. Aí agora eu vou fazer aqui rapidinho. Tá. Aí eu só vou colocar, então, aqui o Marcelo colocou copiado, aqui é Mentor 24, tá? Pronto. Gente, deixa eu colocar o nome de vocês aqui bem rápido para a gente fazer o sorteio. É aquele sorteio do WhatsApp, do aplicativo, tá? Então, deixa eu pegar os nomes aqui de todo mundo. Peraí. Então, Marcelo. Tem 2 Marcelos ou um só? Acho que é um só. Maikele. Tô pondo aqui, tá, gente? Tuca. Camille. Deixa eu ver quem mais. Ana Cíntia. Fiquem aí que tem o sorteio, gente. Roberta. Érica. Quem mais? Kelly. Heloíse. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui. O Tovo. Camila. Lelê. Maurício. Gente, deixa eu ver se está todo mundo aqui. Olha, que eu coloquei Marcelo, Maikele, Tuca, Camila, Ana Cíntia, Roberta, Érica, Kelly, Heloíse, Tovo, Camila, Lele e Maurício, é isso? Mas tinha mais gente. Tem alguém que eu não falei? Quero. Eu, Ami. Tem. é que eu, A Mirali não vai, não tá conectada, tá aí chupando Eu o acho. Marcelo Laje aí. Bota 2 cadê? vezes o meu nome, né, Tu? 2 vezes o Laje. A Mira nem Aba, para pegar o Será que eu celular para esqueci de alguém? conectar. Tem 2 Kellys. Tem a Kelly Bertolini e a Kelly Cristina. Pera, então tem a Kelly Cristina também. A Kelly estava dormindo até agora e agora quer participar do O Tovo deve estar dormindo.
Eu tava aqui, eu O tava Tovo aqui deve estar, o Tovo deve estar fazendo botox em alguém e colocou a carinha dele aí, certeza. Ah, o Tomo tá aqui também, mas ele tá quietinho. Deixa eu ver, eu acho que é isso, gente. A Lu saiu, mas ela também já fez mentoria comigo. Na Cíntia. Bom, eu acho que tem gente que saiu, tinha mais gente, mas eu acho que saiu. Então, ó, Marcelo, vou falar de novo, tá? Só para ver se eu não esqueci ninguém. Marcelo, Maikele, Tuca, Camila, Ana Cíntia, Roberta, Érica, outra Kelly, Heloísa, Tovo, Camila, Lele, Maurício, Mirani e Kelly Cristina. Esqueci alguém? Não, né? 16 participantes aqui. Então tá, gente, ó, eu pus marcando. aqui, vocês estão me vendo? Agora eu vou sortear, tá? Ó, vou pôr aqui sortear. Peraí. Ainda. O vencedor foi Camila. Camila! Cadê a Camila? Tá. Saiu, Camila? Ah, tem que sortear de novo, então. Camila, tá aí? A Camila, ótimo! Muito bom, Camila. Foi você, ó. Que bom. Gente, a Camila foi sorteada, então. Mas a Erika tá triste, não faz mal. Gente, olha isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até as 9h14. Sei que não é fácil, né? Todo mundo cansado. Aí espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. Um beijo. Obrigado, Vivi. Muito bom. Obrigada, Vivi. Imagina. Excelente, viu? Adorei. Obrigada. Gente, eu vou Excelente, colocar. parabéns. Se ficar Obrigada. gravada, depois poderia assistir de novo, será? Então, sim, eu gravei, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube e eu mando para vocês o link, tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Valeu, Vivi. Genial, Brigadão. viu? Obrigadão. Obrigada, Tá gente. bem, Boa parabéns. noite. Vai ficar Beijo, gravado, viu? boa Beijos noite. a todos. Vejo vocês no curso, hein? Beijos. Tá bom. Tchau. Nossa, Tchau, beijo. tchau. Tchau.